Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar início aqui à nossa programação da semana, trazendo aqui debates, conversas e polêmicas e muito mais sobre coisas importantes aí para a classe trabalhadora e para o restante aí da nossa sociedade, né? E eu, no dia de hoje, para começar aqui, né, com a nossa ação, eu convidei aqui o Fernando, né, ou o Fernandinho do Sintect, do Sindicato da Ciência e da Tecnologia, para falar um pouco da categoria, né, conversar algumas coisas, né, que precisam ser conversadas perante aí depois de tudo que passou e muito mais. Então, sem muita demora, tudo bem, Fernando? Antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Bom dia, Guilherme. Meu nome é Fernando Moraes Santos, quase homônimo do escritor famoso e jornalista famoso Fernando Moraes. Eu sou servidor do INPE e atualmente ocupando o cargo de presidente do SINDCT, cargo que eu já ocupei anteriormente, anos atrás. Eu moro aqui em São José dos Campos já há mais de 50 anos. Me considero não, pelas condições, sou mais joseense do que carioca. Vamos então, é, vários setores como o INPE, né, os setores ligados à ciência e à tecnologia estão aí fazendo reivindicações, né? Poderia falar um pouco quais são essas reivindicações desses trabalhadores, né? O que está. Bem, a, o servidor público passou 6 anos sem ter absolutamente nenhum reajuste salarial. E alguns pontos que estavam já com acordo assinado não foram cumpridos no governo Temer. E a inflação do governo Temer e a inflação do governo Bolsonaro não foram aplicadas aos salários dos servidores públicos. Geral, isso é geral. A carreira de ciência e tecnologia, da qual os servidores do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira, ela tem esta reivindicação, que são perdas que totalizam 67%, 67,3%, reivindica uma série de outras alterações em lei e algumas reivindicações de aspecto geral. Eu diria, por exemplo, concursos, abertura de novos concursos, porque os quadros das instituições de CIT, no nosso caso INPE, CTA, CEMADEM e AEB, estão com muito pouco pessoal para desempenhar as funções que lhes são atribuídas pela sociedade. Outra coisa que nós brigamos fortemente são os recursos para as instituições de pesquisa, que nos últimos 6 anos as instituições de pesquisa foram massacradas, ou seja, tiveram o oxigênio financeiro cortado, pisaram na mangueirinha de oxigênio financeiro para todas as instituições de pesquisa, e isso vale também para a universidade, a área de saúde e para a área de meio ambiente. Isso aí foi uma agressão muito forte. A grosso modo é isso. E temos outras reivindicações que são de aspecto muito pontual e específico para as carreiras de CIT. Eu falo carreiras porque somos 3 carreiras dentro da mesma lei: é a carreira de pesquisa, a carreira de tecnologia e a carreira de gestão em ciência e tecnologia, ou analistas em ciência e tecnologia. Certo, antes da gente voltar nesse ponto, né, tem uma coisa, uma pergunta que está, né,
na minha cabeça já faz muito tempo aí sobre o sindicato da CT, é sobre a relação aí que vocês têm com o Ricardo Galvão. Primeiramente, como que você avalia aí a nomeação, né, do Ricardo Galvão pelo novo governo, né? E qual que é a relação que vocês têm com o Ricardo Galvão? Porque até onde que eu sei, uns apoiam, outros veem aí com um olhar mais crítico o Ricardo, né? Qual que é a relação afinal, né, que vocês têm com o Ricardo Galvão? Primeiro, o Ricardo Galvão, doutor Ricardo Galvão, é um cientista. Ele já esteve no INPE bastante tempo atrás, enquanto pesquisador, lá com o pessoal de plasma e materiais. Foi uma pessoa que se destacou no ambiente, tanto no aspecto científico quanto no aspecto relacional, ou seja, ele se relacionava com servidores, sejam servidores do alto nível de pesquisa, como servidores como especialistas mecânicos. Ou seja, ele sempre teve um relacionamento com as pessoas. E era um bom pesquisador, era e é. O Ricardo Galvão foi diretor do INPE, escolhido por um comitê de busca, com mandado de 4 anos, e foi demitido, a palavra certa é essa, pelo presidente naquela época, eu evito falar o nome da coisa, um presidente muito ruim, demitiu o Ricardo Galvão, porque este presidente, se pode chamar assim, agora ex-presidente, esse ex-presidente atacou o INPE e atacou servidores. E atacou o próprio Ricardo Galvão posteriormente. E o Ricardo Galvão teve a dignidade natural dele de defender a instituição, o trabalho da instituição e os servidores. Por isso foi sumariamente demitido. E no seu lugar foi colocado um interventor militar, como é o perfil desse ex-presidente, que é um ex-militar, que ele só não foi expulso do serviço militar por considerações, mas ele se apoiou em colocar na sua estrutura, enquanto presidente, na época, agora é ex-presidente, entupir as estruturas do governo federal de militares. E no INPE não foi uma exceção. Ele colocou também um interventor militar que, a nosso ver, prejudicou muito a instituição chamada INPE. Quanto ao nosso relacionamento com o Ricardo Galvão, é um relacionamento normal, como qualquer pessoa. Temos relacionamentos de caráter técnico, científico, político e até mesmo sociais. Ele é uma pessoa culta, conversamos bem. Há até alguma desconfiança dele? Primeiro que é o seguinte, nós desconfiamos de todo mundo. Ninguém é santo, todo mundo é possível de ter uma falha, um desvio. Não é que nós desconfiamos do Galvão, mas nós sempre observamos qualquer um que entre, no caso, no governo, mesmo como diretor, seja lá quem for, a gente vai, mas não se entrega totalmente, sempre atento. Como diz assim, um olho no peixe e outro olho no gato. Essa é uma expressão que encaixa. Ou seja, vamos apoiar, vamos respeitar, vamos considerar, mas vamos ficar atentos para qualquer turbulência que possa acontecer ou um desvio. Com Galvão, com qualquer um que seja, qualquer um que ocupe um cargo público ou que se aproxime da gente, nós temos muitas desconfianças, porque atrás daquele cargo tem um ser humano, e o ser humano é falível. Sim, e como que foi aí a relação, né, do INPE com esse interventor aí que entrou no lugar do Ricardo Galvão? Olha, a relação do INPE com o Ricardo Galvão, com o interventor, na verdade, era um coronel da reserva. Os servidores do INPE não tiveram nenhuma relação com ele. O sindicato não teve nenhuma relação com ele. O perfil dele não permitia isso. A gente sentiu, deu para inferir, que ele não tinha um perfil democrático por uma série de sequências
uma sequência de atos, manifestações e falas. A comunidade não digeriu, exceto uma meia dúzia de tradicionais bajuladores ou aqueles que querem se manter próximo ao pequeno poder de decisão que é um diretor do INPE. Então, não tivemos absolutamente nada com ele, não dava, se quiséssemos, não teria, e, pelo perfil dele, não queríamos ter, não tem o que tratar com um interventor. Esse tipo de pessoa não serve para nós termos um relacionamento. E dando sequência aqui à nossa programação, né, o Fernando, falar um pouquinho aí das reivindicações da categoria, né? O que está sendo planejado, organizado aí, o governo, né, tenta responder aí as questões da categoria. Olha, a categoria, ou seja, falando primeiro do modo geral, todo o serviço público tem grandes perdas. Como eu falei, são 6 anos de perdas dos governos, ou desgovernos, né? Temer e do inominável, perdas que só nesses 6 anos ultrapassam 36%. E para a CIT tem as perdas anteriores que tinham sido acordadas e não foram cumpridas. Pois bem, estas perdas são reivindicadas pelos servidores e servidoras do INPE, CTA, CEMADEM, AEB e de todo o funcionalismo. Mas o funcionalismo entende que o momento é um momento de crise, temos mais de 33 milhões de pessoas passando fome no país, e o governo atual, que assumiu agora em 1º de janeiro, tem que ajudar essas pessoas, tem tomado decisões nessa linha. Mas nós também não podemos deixar de reivindicar. Nós temos que defender a classe, nós temos que defender o servidor público, nós temos que defender a ciência e tecnologia e os servidores e servidoras da ciência e tecnologia. Então, nós entramos com uma proposta de reposição das perdas dos últimos 4 anos do governo que eu chamo de inominável, que totaliza 26,93%. Obviamente, o governo não vai aceitar dar um reajuste emergencial, como nós chamamos, de 26,93%. Por quê? Porque, primeiro, que o orçamento deixado pelo governo anterior para o funcionalismo não tinha absolutamente nada. Foi preciso que o relator do orçamento da União acrescentasse, com algumas dificuldades, um valor de 11,2 bilhões de reais. É um valor muito pequeno, porque a folha anual do serviço público federal ela se aproxima de 300 bilhões, o que é um valor baixo se comparado com a maioria dos países desenvolvidos e em desenvolvimento. O percentual que o Brasil aplica no pagamento dos servidores públicos é muito baixo se comparado com a grande maioria dos países. Mas voltemos. Então, esses 300 bilhões correspondem a cada 1%, 3 bilhões de reais. Para que o governo desse um aumento razoável, significativo, ele teria que ter em caixa aí mais de 60 bilhões. E as prioridades são outras. Mas o governo já manifestou, sabe disso, ele pretende dar reajustes parcelados para o servidor público. Inicialmente, o servidor público partiu de um reajuste emergencial de 26,93%. E, como eu falei, haverá dificuldade do governo fazer isso, embora o governo reconheça as perdas. A ministra do Orçamento, ministra da Gestão de Pessoal, sinalizou com 9%. E o secretário
de Relações de Trabalho com o Serviço Público sinalizou, espertamente, ele já é uma pessoa muito experiente nessa área, sinalizou com 7,8. E a leitura que eu particularmente faço, e o meu sindicato faz também, é que a ministra sinalizou com 9%, disse que dá para trabalhar por ali. O secretário experiente jogou 7,8%. Essa proposta de 7,8% foi rejeitada pela ampla maioria dos servidores públicos federais. E já estão apresentando, está estruturado uma contraproposta, em torno de 13,6, 13,4, um número desse, por cento, que aparentemente é um número mágico, que é a metade dos 26% solicitados inicialmente. Acredito eu, opinião pessoal, que este número vai parar em torno de 10%. O que já é alguma coisa, pois uma inflação que vai parar este ano em 3,4% ou 4%, já dá uma pequena recuperação das perdas em torno de 6%. O funcionalismo, principalmente os que estão ligados à ciência e tecnologia e ao nosso sindicato, eles sabem da nossa grande capacidade de negociação, porque na hora que nós passarmos a negociar a nossa pauta específica, porque são duas pautas, a pauta geral do funcionalismo e a pauta específica da CIT, onde nós vamos sentar à mesa, a partir de meados de março, com o Ministério da Gestão de Pessoal e discutir os nossos problemas, inclusive as nossas perdas totais, que vão parar em 67,30%. Certo. E o Fernando, você coloca uma questão aqui bastante pertinente e que é preciso refletir, né? É sobre a questão do orçamento e sobre a questão de ter ou não ter dinheiro, né? Um dos ataques que a categoria dos servidores tiveram nesse último período, né, foi a questão aí do teto de gastos, né? Não está na hora, né, do governo atual, né, revogar o teto de gastos? Olha, o servidor público, a classe trabalhadora, o pessoal que trabalha na área de saúde, o cara que trabalha na área de educação, todos têm ampla consciência que esse teto de gastos, que é a emenda constitucional 95, se não me engano, acho que 95, essa emenda é chamada a emenda do fim do mundo, ela imobiliza, engessa o serviço público para que sobre dinheiro, recursos, para que o governo fique pagando o que eles chamam de juros da dívida pública, ou seja, dar dinheiro para os especuladores financeiros, que não é um capital produtivo, é um capital que gira para aqui, pula para lá, sai da Americanas que vai falir, espera ela, vende as ações da Americana, aí a Americana cai, aí ele pula para outra, que vai começar a subir depois, sabe? É especulativo, capital especulativo. E o Brasil passa 49,3% do nosso orçamento passa 49,3%, ou seja, quase 50%, metade do orçamento da nação, a gente entrega para os bancos e para os especuladores, além de entregar para outros grupos. Agora, voltando à emenda constitucional, sim, nós queremos mudar. O governo atual quer acabar com isso. Ele quer colocar um arcabouço de normas e regras que permitam uma flexibilidade para se investir, para se recuperar e, ao mesmo tempo, não deixar deslanchar o controle, deixar solto o controle financeiro da União, porque senão nós poderíamos entrar em colapso. E se tem um batente, mas não pode ser esse batente, se tem um batente, vamos nos enquadrar e ter umas flexibilizações. Algo muito bem feito que possa realmente
permitir o governo de investir e o país crescer. Nós precisamos de investimento em infraestrutura, nós precisamos de investimento em saúde, nós precisamos de investimento em educação, nós precisamos de investimento em ciência e tecnologia e outras áreas mais. Agora, está na hora de tirar isso? Tá. Mas com esse Congresso Nacional reacionário, de ultradireita, onde tem um centrão com mais de 300 deputados, um centrão com mais de 300 deputados que jogam contra, jogam contra o setor progressista do país, fica muito difícil. O trabalho que o atual governo vai ter para que possa alterar essa emenda constitucional 95 vai ser muito grande, vai requerer muita habilidade, como foi a demonstração na PEC da transição, em que se precisou flexibilizar alguns recursos e tirá-los do teto de gasto. Foi preciso muita argumentação por parte do governo, que ainda nem tinha entrado, este governo que ainda ia entrar, fez movimentações, articulações, conversas e conseguiu liberar um valor significativamente razoável para poder ajudar nas questões sociais que estavam emergentes e que tinham sido abandonadas pelo desgoverno anterior do inominável. Falando um pouquinho aí de política nacional, né? Você fala aí do governo inominável, né? Acho que não é muito difícil a gente fazer um balanço, né, sobre como que foi esse governo. E aí eu passo a bola para você falar como que você viu esses últimos 4 anos aí que o país passou. A minha opinião, primeiro, pessoal, foi uma tragédia em todos os aspectos que se apresentarem. Qualquer um que quiser apresentar, a gente mostra claramente a tragédia que foi, a destruição que foi. Foi um péssimo governo, um governo ruim para o trabalhador, ruim para a sociedade, ruim para as relações internacionais do país, ruim para a área econômica, ruim para a área política e social. Ou seja, foi um desastre. E o que é pior, reconhecido como desastre no mundo inteiro. A não ser numa Bielorrússia, que eu não sei, a não ser numa Hungria, que eu não sei, a não ser pela cabeça do Trump, que eu também não sei. Mas foi um desastre absoluto. Isso é a minha opinião pessoal. A opinião da comunidade que eu participo, dos grupos que eu participo, é que foi um governo terrível, um governo que nunca deveria ter existido. E que este ex-presidente foi uma construção da ultradireita para dominar o país. Já em 2018, com as eleições de 2018, já deu para ver isso com a eleição do inominável e mais a eleição de várias centenas de deputados com perfil ultraconservador, reacionários, fanáticos e tudo mais que se possa definir esse tipo de gente. O problema é que o povo não sabe pensar politicamente, não sabe pensar socialmente. Eu perguntei aqui agora, há 2, 3, 4 dias atrás, a algumas pessoas que estavam prestando serviço no local onde eu moro. Eu perguntei em quem que ele tinha votado para deputado federal. Perguntei assim, afastado. Sempre um afastado do outro, para não haver influência. Eles não sabiam, muitos disseram, eu votei no Tarcísio. Não, Tarcísio não é deputado, foi governador. Não, mas eu votei no Tarcísio. E para deputado, você sabe? Se lembram de quem você votou há 3 meses atrás? Não sabiam. Quem você votou para senador? Ah, foi aquele cara lá, aquele astronauta. Ou seja, somente
uma indução pelas mídias, pelas mídias, principalmente a mídia que vem pelo celular, tá? Nos TikTok, nos WhatsApp, dos grupelhos que eles entram e que falam, não, tem que ser isso, porque esse cara... Besteira! O Ricardo Galvão aqui teve 4.000 votos em São José dos Campos, enquanto que o destruidor das matas e do meio ambiente, Ricardo Salles, teve mais de 12 mil. Mais de 12 mil. O que é isso? Será que esse povo não sabe quem é Ricardo Salles e votou? Está certo que São José dos Campos tem uma elite ultraconservadora, e ela é escravocrata. Ela quer o pobre continuando pobre para que ele continue sendo porteiro, para que ele continue sendo faxineiro, para que a esposa seja empregada doméstica e gere mais 2 filhos, para que esses filhos, não tendo acesso à escolas, universidades, vão ser, quando crescer, faxineira, faxineiro, porteiro, cozinheira. É isso. Não é elite, não se pode chamar elite aqui na cidade. É uma cúpula dominante, né? Principalmente profissionais liberais e altos executivos. É uma cúpula dominante e que influencia esse pessoal. Então, ocorrem esses tipos de votos. Você votar aqui em São José dos Campos, votar naquela que saiu correndo para dar tiro no cara, no fim acabou quase atirando no peito de uma parede. Esqueci o nome dela. Mas é ela, você sabe quem é. Eu esqueci o nome dela, que ela saiu correndo com a arma. Zambelli, né? Então, ela saiu correndo com a arma atrás do cara, mas parou em frente a uma parede. Foi preciso alguém apontar ela de novo para a porta para que ela fosse atrás do cara novamente. Ou seja, teve votos aqui. É uma insanidade. E as pessoas não sabem em quem votou. Por isso que nós temos hoje um Congresso Nacional com mais de 300 parlamentares reacionários, ultra-reacionários, de ultradireita, que não gosta da classe trabalhadora, que não gosta de progressismo, são tão escravocratas quanto essa elite, ou essa pseudo-elite, essa cúpula dominante joseense. E pelo Estado de São Paulo, que o Estado de São Paulo também é muito reacionário. E né, você fala bastante aí da questão do Congresso, do Congresso, do caráter do Congresso hoje no Brasil. Qual foi sim, então a importância dos sindicatos, dos movimentos sociais mobilizarem a base e irem para a luta? Olha, é um trabalho difícil, porque a, a, as mídias oficiais, e mesmo as mídias que são da nova fase que acontece aí, tipo WhatsApp, YouTube, Facebook, estão muito dominadas pela ultradireita. Eles hoje detêm a hegemonia da comunicação com a classe trabalhadora e com a sociedade. Fica um pouco difícil, mas não impossível, a classe trabalhadora conseguir impor seu pensamento para seus pares, ou seja, para os trabalhadores, para os estudantes. Agora, isso não significa que é um obstáculo intransponível. Significa que teremos muito trabalho. Precisamos nos esforçar em levar ao trabalhador a necessidade da consciência. Se houver consciência, o trabalhador vai começar a olhar, o estudante vai começar a olhar com outros olhos para aquele grupo de WhatsApp que ele tem, de coleguinhas de faculdade, coleguinhas de colégio técnico, coleguinhas do futebol que ele joga lá toda quinta-feira, que vê que aquelas mensagens, aquela mentalidade é uma mentalidade tosca, é uma mentalidade construída fora da cabeça destas pessoas e que elas absorvem e aceitam. Por quê? Porque tem preguiça de pensar. Então, se nós começarmos a impor para um grupo de trabalhadores,
que eles tenham consciência, não é doutrinação, é falar, você tem que ter consciência, avaliar, olha o contexto maior, analise o contexto maior. E eu posso dar até um exemplo que foge um pouco da consciência, mas da consciência não, do assunto nesse momento, é que um servidor me questionou, dizendo por que nós não pegamos esse reajuste de 7,8% que o governo ofereceu. Ora, os nossos informativos do sindicato mostram que tem dois movimentos, o geral e tem o movimento da nossa categoria. O movimento geral está reivindicando 26% e que tem 4 grandes entidades fazendo as negociações e se reportando às entidades menores, todas as centenas e centenas que tem pelo Brasil, para apresentar a proposta, obter as respostas e levar para frente. Esta pessoa achou que nós estávamos nos arriscando a perder todo o nosso reajuste de 7,8%, porque nós não aceitamos e queremos continuar negociando. Essa pessoa, primeiro, não lê nossos informativos, essa pessoa não tem memória, porque em 2007, 2008, nós levamos uma negociação até o último instante que eu falo é questão de horas. Uma negociação de 2 anos, nós levamos até as últimas horas, e nesta luta nós conseguimos um aumento que até hoje nos permite respirar um pouco, apesar do estrago feito por essa turma que nos 2 últimos desgovernos que passaram. Então, a pessoa ela não reflete, ela não pensa, ela recebe uma mensagem de uma pessoa e acha que aquilo é lei, foi mandada por um ser divino. Um anjo veio do céu e deu essa mensagem, e eu vou seguir. O pastor da igreja pede, o padre pede para seguir. Essas coisas, as pessoas têm que aprender a pensar, analisar, ver o contexto, e no contexto ela tirar conclusões. E vir para os seus sindicatos e associações discutir, seja através de uma assembleia, seja através de um contato corpo a corpo com os diretores dos sindicatos, seja com os grandes grupos bons que nós temos, associações de trabalhadores, nós temos associações que cuidam das favelas, temos associações que cuidam dos deficientes. Vamos discutir lá dentro. E aí criarmos uma consciência, começarmos a olhar com clareza o que está acontecendo ao nosso redor e o que nós podemos ajudar para que a vida fique melhor. Agora, não adianta ficar defendendo a reforma trabalhista. O trabalhador que defende a reforma trabalhista que aconteceu durante o governo Temer, o trabalhador que defende essa reforma, ele não pensou, ele preferiu pensar somente que sexta-feira ele vai para um churrasco, vai para um show sertanejo, ou vai para um heavy metal, e no sábado vai ter um churrascão lá na casa do cunhado. É isso que ele pensa. E veio a reforma trabalhista, que o pessoal foi às ruas defender. E quando nós chamamos gente para ir lá para Brasília, e colocamos mais de 30 mil servidores lá em Brasília, nós tínhamos que ter não 30, mas 300 mil servidores, que aí sofreriam um impacto maior, não para fazer essa baderna que os patriotários fizeram, não para fazer essa baderna, quebra-quebra, isso aí é golpe, isso aí é crime, mas para reivindicarmos, como fazem a Marcha das Margaridas, como fazem os índios, como fazem o encontro dos prefeitos, coisas assim, que juntam aquela massa interessada e vai defender seus interesses de maneira democrática. Esse pessoal deveria ter ido, em vez de ficar participando de manifestações nas suas cidades, defendendo esse tipo de coisa, o impeachment da Dilma, ou defendendo a reforma trabalhista e coisas assim. Vamos falar aí dos acontecimentos, né, que tiveram, seja na região do litoral norte e também, né, eu queria te perguntar o seguinte: o sucateamento, né, que está acontecendo, principalmente no INPE,
colabora para que esses eventos aconteçam, como aconteceu em São Sebastião e também, né, com os Yanomamis. E eu queria que você falasse um pouco desses eventos em si também. Olha, para descartar rapidamente, com relação aos Yanomamis, no INPE, o INPE não tem nenhuma interferência, não pega dados dos Yanomamis. Ele pode detectar, sim, que está havendo desmatamento, ou até mesmo, depende do tamanho, se for algo grande, o assoreamento, a destruição dos rios e do entorno, causado pelos garimpeiros, porque são máquinas grandes, pesadas, causando destruição muito forte. Como aquele areal que tinha ali perto de onde é a Urbanova, Univap, ali perto foi feita uma destruição muito grande. Agora que está começando a recuperar. O INPE poderia, se fosse uma área grande, o INPE poderia detectar através dos nossos satélites. Mas com relação aos Yanomamis, só isso o INPE poderia fazer. Com relação aos desastres naturais que ocorrem por questão de chuvas, que é o caso maior, e deslocamento de terra, o que nós temos é o INPE tem uma capacidade, através do CPTEC, lá de Cachoeira Paulista, de fazer análise numérica, modelamento e análise das chuvas, do clima, pode fazer a previsão meteorológica. Só que isso foi retirado do INPE. Isso não é mais o INPE que faz. Está sendo feito por outras instituições que não têm a capacidade que o INPE tem de fazer. Discuto isso com quem quiser. Então, isso acontece, então diminuiu o poder de fogo violentamente do INPE. E o diretor do INPE, o senhor Clésio, não fez nada para impedir este fato. Não defendeu o INPE como o senhor Galvão defendeu o INPE. Agora, o INPE pode fazer adiantamento dos modelos matemáticos para o CEMADEM. Já o CEMADEM, de posse de modelos matemáticos, que ele também desenvolve muitos modelos matemáticos, lá tem muito bons cientistas que fazem isso também, o CEMADEM desenvolve novos modelos e faz, juntamente com as informações meteorológicas, questão de chuvas, umidade, vento, sol, tudo isso, o CEMADEM consegue prever e prevenir contra desastres desse tipo. Só que ainda falta muita coisa. Por exemplo, agora o governo Lula planejou a compra e já está implementando a compra de um supercomputador. E esse supercomputador que vai para o seu CPTEC vai poder fazer os modelos matemáticos e as previsões com muito mais detalhes, com áreas muito mais reduzidas de observação. Ou seja, ele pode ter informações numa área de 1 quilômetro, ao invés de uma área de 50 quilômetros, o que torna mais difícil. Obviamente, você saber o que está acontecendo em 50 quilômetros, numa área de 50 quilômetros, não é tão eficiente quanto você saber num monte de áreas de 1 quilômetro. Isso aí os computadores e os satélites podem fazer. Então, vai aumentar muito a capacidade destas informações. Detalhe, isso poderia ter saído lá atrás, porque o supercomputador Tupã, que o INPE ainda tem, ou tinha, porque ele já está parado, foi trocado só por... Fizeram um upgrade de gambiarra, muito mal. Então, o supercomputador Tupã já está parado. Então, os modelamentos não são eficientes. Com essa compra que começou agora, que foi autorizada agora, que foi analisada agora, a partir de janeiro de 2023, não foi lá atrás, não adianta ninguém dizer que foi no governo ou desgoverno anterior, porque não foi. Quem falar isso estará enganado. Então, o governo atual liberou a compra de um supercomputador moderno.
que vai dar mais eficiência ao INPE e a quem for se beneficiar, como o caso do CPTEC, CEMADEM pode se beneficiar desses modelamentos. E isso vai agilizar em muito. Mas precisa de outras coisas, viu, Guilherme? O que precisa também é aumentar as estações, os sensores que são espalhados. Você tem que ter mais sensores. E precisa também ter um planejamento, que o INPE pode até dar essas informações para planejamento urbano. Nós temos lá no mesmo grupo que faz o estudo dos desmatamentos e etc., temos sistemas que estudam para planejamento urbano. É questão das prefeituras e dos estados aproveitarem isso, está lá. Isso é oferecido, já foi levado para muitas cidades. O planejamento urbano, você vê a tendência, você vê o que existe, você vê o que vai acontecer, vê onde é que tem montanha, você vê onde tem rio, essa montanha aqui, esse pessoal aqui embaixo. Tudo isso pode ser feito, o INPE pode fornecer. Junta com o CEMADEM, junta com o CPTEC, que é um órgão do INPE, órgão não é um órgão, é um departamento do INPE, muito eficiente, por sinal. Dá para fazer tudo isso e evitar essa tragédia. Cabe lembrar que o CEMADEM foi criado logo no início do primeiro mandato do governo Dilma, logo após aquele grande desastre em Petrópolis. A Dilma era presidenta e Aloysio Mercadante era o ministro da Ciência e Tecnologia. E baseado no que o INPE já possuía de desenvolvimento de uma ferramenta, essa ferramenta foi ampliada dentro do INPE e fora do INPE, com outros especialistas, e transformou no CEMADEM, que ainda necessita de recursos humanos, bastante gente, necessita de mais infraestrutura, o CEMADEM necessita também que sejam ampliadas as redes de informação de coleta de dados, como, por exemplo, sensores que detectam umidade no solo e movimento no solo. Chegando a essas informações e vendo as condições de pluviométricas, dá para gerar um aviso com 2, 3 dias de antecedência. Aviso consistente. Vai desabar esta parte da montanha. Está escrito, vai desabar em menos de 24 horas. Toque-se. Aí as defesas civil do município e do Estado se acionam. A Defesa Civil Federal ela só coordena a questão de fluxos e não coordena a questão de ações imediatas. As ações imediatas são feitas pela Defesa Civil do município e a Defesa Civil do Estado. Espero ter respondido essa questão. Sim, respondeu. E o Fernando, passou aí 4 anos e tal. Qual é a lição, né, que esses 4 anos deixam aí pra gente em relação na questão da ciência e tecnologia? Principalmente a questão da ciência, por a gente ter passado aí por uma pandemia e tudo mais, né? Qual que é a lição que isso deixa isso para a sociedade? Qual a importância da ciência e da tecnologia? Primeiro que, separando 4 anos de eventos localizados dentro desses 4 anos. E nós temos, por exemplo, a pandemia causada pelo coronavírus. Pois bem, ficou claro, e o Brasil deu uma demonstração magnífica disso, que a saúde pública é fundamental. A saúde pública é fundamental, porque, por ter havido uma pandemia ou uma situação qualquer que se apresente, são os servidores do SUS, que são heróis, médicos, enfermeiras, maqueiros, faxineiros, recepcionistas, foram heróis. Eu sempre que falo nisso, eu fico bastante emocionado, porque não foi fácil a vida que esse pessoal teve e foi magnífica e imensa a dedicação. Deixa essa informação de que o Sistema Único de Saúde, ou seja, um sistema público de saúde para a população, é fundamental e ele precisa ser cada vez mais melhorado.
ele precisa ser cada vez mais sofrer investimentos, aperfeiçoado. Porque a própria Inglaterra, lá do Boris Johnson, ele só abriu o olhinho dele quando ele pegou Covid e ficou internado em estado grave em UTI. Ali que ele viu a realidade. Porque lá na Inglaterra, o serviço de saúde também é público, com algumas restrições que eles andaram colocando desde a época da Dama de Ferro Margaret Thatcher, de ultradireita. Já começaram alguns desmontes, mas mesmo assim o sistema de saúde, NHS, né, acho que é National Health Safety da Inglaterra, do Reino Unido, aliás, Inglaterra, Reino Unido não, separado, da Inglaterra, ele mostrou também muita eficiência. Depois o senhor Boris Johnson reconheceu publicamente, etc, etc. Mas se tivesse investido mais antes, seria muito melhor. E no nosso caso, é que nós não devemos depender fortemente de uma decisão de governo. Não podemos depender de um governo, que foi o que aconteceu. O desgoverno que se encerrou ano passado, ele negava a Covid, ele negava a pandemia, ele negava a vacina. E o que aconteceu foi essa tragédia com quase 700 mil mortos. Hoje atenuado por causa da vacina, por causa do trabalho do SUS, por causa do trabalho de conscientização pelas entidades e organizações, por causa de voluntários. Mas como prêmio, o desgoverno anterior, elegeu o ex-ministro Pazuello deputado federal, o segundo mais votado no Rio de Janeiro, que vai ao encontro daquilo que eu falei. O povo não sabe em quem votar. Votou no cara que arrebentou a saúde na época da pandemia, juntamente com o seu comandante, o capitão comandante, né? Arrebentou, não mandou oxigênio para Manaus. Ou seja, tínhamos que ter independência disso, o SUS tinha que ter uma capacidade maior, a sociedade tinha que ter uma capacidade maior, as Forças Armadas deveriam intervir muito mais no transporte e até em produção dos insumos que se precisavam, foram produzir cloroquina. Coisa de doido. Para mim é coisa de doido. Então, não devemos depender tanto da decisão de governo. Devemos depender do Estado, é diferente. Governo é a vontade de um e a não vontade de outro, depois a nova vontade de outro. Agora, Estado, depender do Estado, é o seguinte, o Estado tem que ter estrutura para isso, 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 isso. Isso está firmado em lei, firmado em decretos, para que a coisa possa acontecer. Essa é a diferença. Agora, com relação aos 4 anos, que lição que nós podemos ter é que o povo tem que aprender, para não sofrer, a pensar mais. Que foram 4 anos muito ruins, muito difíceis. Tem gente que defende, é um direito da pessoa defender esses 4 anos que passaram aí. Porque eles não tiveram pessoas em UTI precisando de oxigênio, não tendo. Eles não tiveram pessoas desempregadas passando fome, não tiveram pessoas que foram perseguidas, não tiveram pessoas mortas à bala, como a Marielle, mortas porque defendem posição. E as investigações paradas, e troca delegado, troca delegado, troca delegado, troca delegado. Cadê o Queiroz, Guilherme? É isso aí. Cadê o Queiroz? Cadê as raspadinhas? Foi tudo abafado, sigilo. Como foi colocado em sigilo a questão do cartão presidencial, do inominado cartão de vacina do presidente, do ex-presidente? Como foi colocado em sigilo a questão da investigação em cima do Queiroz? Ou seja, foram 4 anos de obscurantismo. Foram 4 anos de obscurantismo. E é isso que hoje nós precisamos evitar, ficar atento para qualquer governo. Qualquer governo que entre, nós devemos ficar atentos. Aquilo que eu falei no começo. Nós confiamos, tal, mas ficamos de olho aberto em qualquer político, qualquer parlamentar, qualquer gestor. Não precisa ser um político, digamos, um administrador de um instituto, administrador do INSS. Devemos ficar de olho, atentos, e cobrar, e manifestar. É isso que a sociedade precisa.
Agora, tem que ter consciência, tem que ter educação. A educação foi tirada de prioridade no desgoverno anterior, nos 6 últimos anos, por causa disso mesmo. Se você dá educação, o povo cria consciência, aprende a discutir, lê mais, cresce, e aí vai contestar esse tipo de coisa, essas barbáries que aconteceram. Por isso eles querem a direita, a ultradireita, esses fanáticos, até mesmo fanáticos religiosos, que negar isso seria estupidez de minha parte, os pentecostais de vários segmentos, que negam uma série de coisas. E de arrasto vai a educação. Tanto é que colocaram logo de cara o ministro da Educação, que era um seguidor de uma certa religião, aí, de uma certa opinião religiosa. Depois veio outro também igualzinho. E uma ministra das cidades, que era outra, a da Goiabeira lá, você lembra muito bem? Aquela da Goiabeira, que viu Jesus na Goiabeira. Terrível, viu? Isso aí, né? Estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Mas antes de se encerrar, né? Quero aqui reforçar novamente as campanhas que estão sendo feitas por aí, né? Principalmente aqui na região do Vale do Paraíba, em solidariedade aos desabrigados e aos que foram atingidos aí pela tragédia do litoral norte, né? Então, fazer que eu aqui nas lives, né? Aí das entidades, dos partidos de esquerdas que se organizando, né, em solidariedade às vítimas. Inclusive, eu sei que o SINDCT também está, né, fazendo campanha. Né? Depois eu queria que o Fernando falasse um pouco mais sobre isso. Então, o primeiro Pix que a gente tem aqui é do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, né, ligado aqui à SP com Lutas, que está fazendo aqui sua campanha de solidariedade, que é o Pix 60 208 634 0001 66, Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. Também temos o Pix, né, do PCB, Partido Comunista Brasileiro Litoral Norte, que estão aí próximos à região aí da tragédia. O Pix do PCB é um e-mail, né, PCBLNSP, PCB Litoral Norte São Paulo, né, @gmail.com, né, esse é o Pix, né, do PCB. Também temos o Pix do Sintetic, né, do sindicato aí do Ecetistas do Vale do Paraíba, né, que é o Pix, é o e-mail da vaquinha 350 823 6 arroba vaquinha.com.br, né? Temos o Sindicato dos Petroleiros, né, de São José dos Campos, né, 504 513 27 1000 ao contrário 0001 58, Sindicato dos Petroleiros. A CUT São José dos Campos está fazendo um posto de coleta na Avenida São José 488, região centro. Então, quem for da cidade de São José dos Campos e quiser o alimento, qualquer contribuição lá é bem-vindo também. E se eu olho a bola para o Fernando, se ele quiser falar também, né, se o SINDCT, né, está fazendo aqui alguma campanha, né, em solidariedade às vítimas do litoral norte. Bem, o que eu digo é o seguinte: o SINDCT já fez uma remessa, né, de uma significativa quantidade de material de higiene e limpeza, porque a questão de água e alimento
já deu para notar, e eu conversei com uma pessoa de lá, essa questão já está menos grave. Ou seja, a água ele já tem, a Sabesp fez um trabalho muito bom, o trabalhador da Sabesp, que é uma estatal, é uma empresa estatal, e o peão de lá não teve mau tempo, junto com a Defesa Civil e tudo mais, foi para a luta e já restabeleceu o que estava rebentado de tubulação. Então, o trabalhador da Sabesp foi lá e fez a sua parte. Ou seja, a água até tem, mas a água em garrafa ainda é bem-vinda, porque o pessoal que está na linha de frente lá precisa, mas eu observo que faltava material de higiene e limpeza, porque eu vi algumas entrevistas de donas de casa falando. E quem sabe das coisas, não adianta eu e você filosofarmos. Quem sabe da coisa é a dona de casa. Ela sabe o que precisa de alimento, ela sabe o que precisa de material de limpeza, o que precisa de roupa para as crianças, ela sabe o que precisa de material escolar. É ela quem sabe. Tanto é que, durante o governo Lula, o primeiro governo Lula, foi instituído o Bolsa Família. E o Bolsa Família era enviado para a dona de casa. Por quê? Porque é ela que sabe, é ela que gerencia, ela sabe as prioridades. Então eu vi várias delas falando, algumas delas, não várias, mas algumas, e elas falaram de material de higiene e material de limpeza. Então o SINDICT, em reunião de diretoria, deliberou que vamos dar ênfase nisso. Então enviamos, eu não me lembro a quantidade, mas uma grande quantidade de material de limpeza, de higiene e também de água, para completar. Mas eu vejo que agora, outra coisa que seria importante, porque está tendo muita contribuição de roupas. Teríamos que começar campanhas para fornecer fogão, geladeira, cama e colchão. Porque o pessoal não tem onde dormir. E depois que ele está desabrigado, ele dorme naquele colchão que alguém gentilmente encaminhou. E depois, quando ele voltar para o lugar dele, o colchão vai junto. O colchão vai junto. Então tem que ter cama, tem que ter colchão, colchão de solteiro, que sempre o pessoal se adequa claramente às necessidades, e outras coisas. A pessoa aproveita, troca o fogão e leva o fogão para doação. Ah, a minha geladeira está velhinha, vou doar essa aqui, vou comprar uma nova, vou pôr a mão no bolso e vou fazer isso aí. Ah, vou comprar 2 camas simples de solteiro e 2 colchões, vou doar. Faz isso, vai gastar pouco. Tem gente que tem um salário um pouco melhor e pode fazer isso. Mas as maiores doações vêm de quem ganha muito pouco. Essa é a realidade. Então é isso aí. Aqui agradecer ao Fernando, agradecer também a você que nos acompanhou até neste momento. E, né, gostei aí do nosso papo e passo aí para ele novamente fazer suas contas. Perfeito, Guilherme. Eu agradeço a você, agradeço a todo o coletivo que faz esse tipo de trabalho que você está fazendo, e ao programa Mesa de Debate. Eu queria só destacar que, das entidades que se manifestaram para apoiar lá aos desabrigados e às vítimas lá do litoral, eu quero dizer que eu tenho uma grande admiração pelos petroleiros e pelos metalúrgicos. Os metalúrgicos, inclusive, foram padrinhos do SINDICT, ou seja, nos apoiaram quando da nossa criação. Tá? E eu agradeço a oportunidade, o SINDICT, Sindicato dos Servidores Públicos Federais, na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial, ou seja, um sindicato nacional da área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial, que representa os servidores do DCTA, do INPE, do CEMADEM e da AEB. O sindicato agradece essa grande oportunidade e se coloca à disposição para maiores informações para quem precisar. Guilherme, muito obrigado. Então é isso aí, mais agradecer a você que estiver acompanhando, lembrando sempre aí de se
inscrever aqui no canal podcast, mesa de debate, tudo um pouco, né? Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente esta entrevista e outras também entrevistas, mas não somente entrevista, mas também matérias que o canal faz, programas e tudo mais, né? Também, né, curta a nossa página do Facebook, podcast, mesa de debates, de tudo um pouco. Lá você vai poder acompanhar os vídeos, né, que o canal, né, produz, né, ficar atualizado aí, né, da nossa programação. E também curta a nossa, segue a gente no Instagram, mesa de debates, onde que você vai encontrar conteúdo aí, né, próprio pro Instagram. E também o nosso Pix é do Mesa de Debates para o Mesa de Debates 385 007 028 00 CPF, né? Para quem quiser ajudar o Mesa de Debates a continuar fazendo esse trabalho, né? É importante aqui pro canal, né? Colabore com a gente, faça aí sua doação, qualquer doação aí para que você fizer é bem-vinda, né? E logo menos, pessoal, né? Logo menos nós teremos nosso padrinho. Depois a gente vai fazer vídeos, né, falando sobre como que funciona. Então, mais uma vez, muito obrigado. Fique atento à nossa programação, que hoje tem bastante coisa interessante vindo por aí. Então, fui.